O que é comunicação poética? O que é comunicação poética? Décio Pignatari. Ateliê Editorial. Copyright 2005 by Décio Pignatari. Direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. É proibida a reprodução total ou parcial sem autorização, por escrito, da editora. 1 ED a 4 ED, Cortés de Moraes 5 ED a 7 ED, Brasiliense 8 ED, 2005 e 9 ED, 2006, Ateliê Editorial. Dados internacionais de catalogação na publicação, CIP. Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil. Pignatari, Décio. O que é comunicação poética? Décio Pignatari. 8 ED, Cotia, SP, Ateliê Editorial, 2005. Bibliografia. INBN 85, 7480, 208, 5. 1. Comunicação 2. Linguagem 3. Poética 4. Semiótica 1. Título. 04, 4913 CDD 808.1014. Índices para catálogo sistemático. 1. Comunicação poética, literatura 808.1014. Linguagem poética, literatura 808.1014. Semiótica poética, literatura 808.1014. Direitos reservados a Ateliê Editorial Estrada da Aldeia de Carapicuíba, 897-06709, 300 Granja Viana, Cotia, SP Telefax 11, 4612, 9666 www.ateliê.com.br E-mail, ateliêeditorial@terra.com.br Impresso no Brasil 2006 Foi feito depósito legal. Sumário. A linguagem poética. Ponto 9 Semiótica poética, paradigma e sintagma. Ponto 13 Ritmo. Ponto 21 Métrica. Ponto 31 Rima. Ponto 37 Amostragem sincrônica, tudo ao mesmo tempo. Ponto 39 Amostragem diacrônica, um tempo, depois outro tempo. Ponto 43 Poesia não linear, poesia não verbal. Ponto 47 Observações finais. Ponto 61 Indicações para a leitura. Ponto 63. Biografia. Ponto 65. A linguagem poética. A poesia parece estar mais do lado da música e das artes plásticas e visuais do que da literatura. Ezra Pound acha que ela não pertence à literatura e Paulo Prado vai mais longe, declara que a literatura e a filosofia são as duas maiores inimigas da poesia. De fato, a poesia é um corpo estranho nas artes da palavra. É a menos consumida de todas as artes, embora pareça ser a mais praticada, muitas vezes, às escondidas. Uma das maiores raridades do mundo é o poeta que consegue viver só de sua arte. Há 2000 anos, o poeta latino Ovídio dizia que as folhas de louro, com as quais se faziam coroas para poetas e heróis, só serviam mesmo para temperar o assado. E como poderia ser diferente? Como encontrar um modo de remunerar o trabalho e o ofício de um poeta? Rilke ficou 13 anos sem fazer um único poema, Valéry, 25 anos. Outros consumiram boa parte da vida escrevendo uma obra. 10. Sem exclusão de outras, Dante, 20 anos, para a Divina Comédia, Joyce, 17, para a poesia do Finnegan-Wake, Pound, 40 para os cantos, Goethe, 55, para o Fausto, Mallarmé, 30, para o Larnos de Dados. Mas não é porque houve um Pelé que você vai deixar de jogar futebol, não é porque há uma Gal que você vai deixar de cantar. O poeta é aquele artista que não está no gibi. E é aquele que ajuda a fundar culturas inteiras. Não dá para entender a cultura portuguesa sem Camões, a inglesa sem Shakespeare, a italiana sem Dante, a alemã sem Goethe, a grega sem Romero, a irlandesa sem Joyce. Poesia é a arte do anticonsumo. A palavra poeta vem do grego poietes igual àquele que faz. Faz o quê? Faz linguagem. E aqui está a fonte principal do mistério.
O signo verbal forma um sistema dominante de comunicação. Quer dizer, todo mundo transa, todo mundo usa, todo mundo trabalha com o signo verbal, o falado, principalmente, pois só uns 10% das línguas existentes possuem código escrito. E aí aqui está, o poeta não trabalha com o signo, o poeta trabalha o signo verbal. Uma historinha: o grande pintor impressionista Degas vivia querendo fazer um poema, sem conseguir. Um dia, chegou-se para o seu amigo Mallarmé e disse: Stephanie, ideias maravilhosas não me faltam, mas eu não consigo fazer um poema. Respondeu o mestre: meu caro Edgar, poemas não se fazem com ideias, mas com palavras. O poeta faz linguagem para generalizar e regenerar sentimentos, diz Charles Peirce. 11. Uma adivinha, Mallarmé falava de uma flor que está ausente de todos os buquês. Que flor é esta? Charles Morris faz uma esclarecedora distinção entre os signos. Diz ele que há signos para e signos de. Um signo para conduz a alguma coisa, a uma ação, a um objetivo transverbal ou extraverbal, que está fora dele. É o signo da prosa, moeda corrente que usamos automaticamente todos os dias. Mas quando você foge desse automatismo, quando você começa a ver, sentir, ouvir, pesar, apalpar as palavras, então as palavras começam a se transformar em signos de. Fazendo um trocadilho, o signo de para em si mesmo, é signo de alguma coisa, quer ser essa coisa sem poder sê-lo. Ele tende a ser um ícone, uma figura. É o signo da poesia. Você vai ver, mais adiante, que o signo para é um signo por contiguidade, enquanto o signo de é um signo por similaridade. Para o poeta, mergulhar na vida e mergulhar na linguagem é, quase, a mesma coisa. Ele vive o conflito signo vs coisa. Sabe, isto é, sente o sabor, que a palavra amor não é o amor, e não se conforma. A resposta para a adivinha malarmaica, a flor que está ausente de todos os buquês é a palavra flor. O poema é um ser de linguagem. O poeta faz linguagem, fazendo poema. Está sempre criando e recriando a linguagem. Vale dizer, está sempre criando o mundo. Para ele, a linguagem é um ser vivo. O poeta é radical, do latim, radix, radicis igual a raiz. Ele trabalha as raízes da linguagem. Com isso, o mundo da linguagem e a linguagem do mundo ganham troncos, ramos, flores e frutos. É por isso que um poema parece falar de tudo e de nada. 12. Ao mesmo tempo. É por isso que um bom poema não se esgota, ele cria modelos de sensibilidade. É por isso que um poema, sendo um ser concreto de linguagem, parece o mais abstrato dos seres. É por isso que um poema é criação pura, por mais impura que seja. É como uma pessoa, ou como a vida, por melhor que você a explique, a explicação nunca pode substituí-la. É como uma pessoa que diz sempre que quer ser compreendida. Mas o que ela quer mesmo é ser amada. O linguista Chomsky distingue dois níveis no fato linguístico, o nível de competência e o nível de desempenho. O nível de competência refere-se ao nível de domínio técnico da linguagem. Aos 3 anos de idade, uma criança já domina as estruturas básicas de seu idioma materno. O nível de desempenho é aquele em que o falante cria em cima do nível de competência. É claro que esses níveis não são separados, a criança aprende criando. Todos nós criamos, mas a educação que recebemos nos orienta no sentido da descriação, no sentido de permanecermos apenas ao nível de competência. Estamos dando a você aquilo que é fundamental para a competência poética, mas abrindo para o desempenho criativo, que é tarefa sua. Muita inibição ao nível do desempenho é provocada pela insegurança ao nível da competência. É nisto que se apoia a censura, de fora e de dentro, autocensura, para impedir que você crie. Vamos reabrir ambas as válvulas. Semiótica poética, paradigma e sintagma. 2 são os processos de associação ou organização das coisas, por contiguidade, proximidade, e por similaridade, semelhança. Esses 2 processos formam 2 eixos, um é o eixo de seleção, por similaridade, chamado paradigma ou eixo paradigmático, o outro é o eixo de combinação, por contiguidade, chamado sintagma ou eixo sintagmático.
Quando você vê um certo azul e se lembra dos olhos de uma certa pessoa, está fazendo uma associação por semelhança. Quando você evoca essa pessoa ao olhar um isqueiro que ela lhe deu de presente, está fazendo uma associação por contiguidade. Com os signos também é assim. Você se acostumou, desde criança, a ligar uma certa combinação de sons a um objeto. Por exemplo, os sons que compõem a palavra mesa. Depois, na escola primária, iria aprender o código escrito para esse código falado. Temos aí uma. 14. Associação por contiguidade. As palavras, escritas e faladas, associam-se dessa forma aos objetos designados, ou seja, por contiguidade. Você pode logo perceber que esse condicionamento tem muito de convencional ou arbitrário. Mas, quando você imita o som de um carro em velocidade ou vê lê, escrito, numa história em quadrinhos, vrum, está diante de uma associação por similaridade, que é governada pela analogia. Charles Peirce, o criador da semiótica, teoria dos signos, chama de símbolos os signos por contiguidade e de ícones os signos por similaridade. Mas as próprias palavras, que são os símbolos, se organizam de acordo com os dois eixos, formadas que são por fonemas, ou grupos de sons inconfundíveis, que são em número limitado em cada língua ou código linguístico. Os fonemas formam grupos ou seleções, com base na semelhança da emissão fonológica. O P e o B são labiais, o T e o D, linguodentais, o F e o V, labiodentais, etc. Essas seleções por semelhança formam os paradigmas linguísticos. Quando você fala uma palavra, você está combinando, ultra rápida e automaticamente, sons extraídos dos paradigmas, e formando sintagmas. É por isso que esse eixo sintagmático também é chamado de combinatório ou de combinação, enquanto o outro, paradigma, é chamado eixo de seleção. Sintagma igual a reunião. Paradigma igual a modelo. Exemplos não verbais tornam mais claro esse trambique paradigma-sintagma. Examine um cardápio, o que você vê ali? Estão agrupados, por semelhança, os pratos que formam as entradas, as carnes, os peixes, os acompanhamentos, as sobre. 15. Mesas, as bebidas. Quando você escolhe uma certa entrada, uma carne, um acompanhamento, uma sobremesa e uma bebida para formar a sua refeição, você está montando um sintagma gastronômico. Como se convocam os jogadores de futebol da seleção nacional? Goleiros, laterais, zagueiros, médios volantes, pontas de lança. Para armar o time, sintagma, a comissão técnica combina os melhores elementos de cada posição, paradigmas. Dê uma espiada num guarda-roupa feminino. Ali estão agrupados as blusas, as saias, os sutiãs, as calcinhas, as meias, os sapatos. Ao escolher e combinar as peças, no vestir-se, a moça está montando um sintagma do vestuário. A mesma coisa na fabricação de um carro. A linha de montagem não é senão a linha de combinação sintagmática das diversas peças que formam os paradigmas, rodas, eixos, motores, portas, vidros, carroceria, etc. Para o linguista Jacobson, duas são as chamadas figuras de retórica que predominam nessa estruturação, a metonímia e a metáfora. Metonímia igual a tomar a parte pelo todo. Prevalece no sintagma. Metáfora igual a relação de semelhança entre duas coisas designadas pela palavra ou conjunto de palavras prevalece no paradigma. Quanto à metonímia, que se observa nas palavras em geral, não há dificuldade de entender, pois você já sabe que a palavra é formada da montagem de partes ou 16 pedaços de sons, que são os fonemas. As palavras de uma frase, por sua vez, são pedaços extraídos do repertório léxico do idioma, dicionários, e das categorias gramaticais, onde se agrupam por semelhança das funções que exercem na frase, substantivos, advérbios, conjunções, etc. Além disso, elas designam objetos que são pedaços da chamada realidade. O caso da metáfora, porém, cujos signos tendem a ser ícones, figuras, apresenta uma alternativa. Comparemos dois exemplos. Exemplo A. José e Águia.
Que observa você aqui? Você percebe certos traços de semelhança ou analogia entre José e a águia e os relaciona numa metáfora. Você nota, porém, que a semelhança não está nos próprios signos, palavras, símbolos, mas nas coisas ou objetos, no caso, uma pessoa e uma ave, designados por eles. Vemos, então, que a metáfora, na maioria dos casos, é um curioso fenômeno da analogia por contiguidade. Ou seja, ela é um ícone por contiguidade, o que é uma espécie de contradição. Trata-se de um ícone degenerado, por isso, a gente pode definir a metáfora como sendo um hipoícone por contiguidade. Exemplo B, Agar-Ada. Você pode perceber que, aqui, há algo mais do que a semelhança metafórica do primeiro exemplo. Que algo mais é esse? É que aqui é uma transposição ou tradução da semelhança entre objetos para uma semelhança de sons entre os próprios signos que designam esses objetos. 17. A analogia não fica só entre as partes ou objetos designados, mas é trazida para as letras, os sons, as figuras dos próprios signos. Temos então um verdadeiro ícone, um ícone por similaridade. Como a semelhança de sons entre palavras, ou numa mesma palavra, é chamada de paronomásia, achamos que ela, tanto quanto a metáfora, ou até mais, caracteriza o eixo de similaridade, paradigma. Facilitando ainda mais as coisas, dá para resumir do seguinte jeito: a metáfora é uma semelhança de significados, a paronomásia é uma semelhança de significantes. É a possibilidade de inumeráveis ocorrências de sons semelhantes dentro do sistema língua que cria as condições para o surgimento de fenômenos como a paronomásia, a rima e a literação, igual à cadeia de sons iguais ou semelhantes a intervalos. Uma cinquentena de fonemas é responsável pela formação das 80.000 palavras que constituem o repertório léxico básico da língua portuguesa. A paronomásia possibilita o trocadilho e a poesia, junto com a metáfora. Descobriu Jacobson que a linguagem apresenta e exerce função poética quando o eixo de similaridade se projeta sobre o eixo de contiguidade. Quando o paradigma se projeta sobre o sintagma. Em termos da semiótica de Peirce, podemos dizer que a função poética da linguagem se marca pela projeção do ícone sobre o símbolo, ou seja, pela projeção de códigos não verbais, musicais, visuais, gestuais, etc., sobre o código verbal. Fazer poesia é transformar o símbolo, palavra, em ícone, figu. 18. Figura é só desenho visual? Não. O surf de uma tosse e de uma melodia também são figuras sonoras. Em poesia, você observa a projeção de uma analógica sobre a lógica da linguagem, a projeção de uma gramática analógica sobre a gramática lógica. É por isso que a simples análise gramatical de um poema é insuficiente. Um poema cria a sua própria gramática e o seu próprio dicionário. Um poema transmite a qualidade de um sentimento. Mesmo quando parece estar veiculando ideias, ele está transmitindo a qualidade do sentimento dessa ideia. Uma ideia para ser sentida e não apenas entendida, explicada, desquiscada. A maioria das pessoas lê poesia como se fosse prosa. A maioria quer conteúdos, mas não percebe formas. Em arte, forma e conteúdo não podem ser separados. Perguntava o poeta Yeats, você pode separar o dançarino da dança? Quem se recusa a perceber formas não pode ser artista. Nem fazer arte. Diz a tradição que todo japonês deve fazer pelo menos um poema em sua vida. A maioria faz, em geral, um poema bem curto, e não mostra a ninguém. Nesse poema ele procura resumir a sua visão do mundo. Para ele, esse poema é a sua própria pessoa transformada em signos. Veja, neste exemplo de Carlos Drummond de Andrade, a palavra virando coisa, figura, e criando seu próprio dicionário. Um inseto cava. Cava sem alarme. 19. Perfurando a terra. Sem achar escape. O inseto deste poema não é a palavra inseto, mas o vocábulo cava. Pelo corte do verso e pela reduplicação, o vocábulo inseto cava é que se move adentro do poema como se este fosse a terra. Paronomásia 1, propriamente dita. Violetas violentas. Paronomásia e anagrama.
Comer e coçar é só começar. Comentou um adolescente a seu pai, observando esse provérbio. É isso mesmo, está certo, porque comer e coçar estão dentro de começar. Paronomásia e aliteração. Vai ao vento. E vem vai ao vento. E vai. Paronomásia e vê, rima. Murmúrio. Muro. Ritmo. Ritmo é um ícone que resulta da divisão e distribuição no tempo e no espaço, ou no tempo e no espaço, de elementos ou eventos verbo-vocovisuais, igual a verbais, vocais, visuais. Ritmo igual a pulsação de eventos ou elementos, sucessiva ou simultaneamente elementos ou eventos sonoros, música, poesia elementos ou eventos audiovisuais, cinema, TV, poesia elementos ou eventos áptico-tátil, visuais, escultura, arquitetura, tecelagem e elementos ou eventos áptico-audiovisual gestuais, dança e outras combinações possíveis. 22. Na prática poética, use o seu ouvido. Para os poemas sem versos, use também o olho. Sinta as pulsações. Leia poemas em voz alta. Poemas seus e de outros. Grave no gravador. Ouça. Torne a gravar. Ouça. Compare. Se precisar de mais de uma voz, chame os amigos. O ritmo é uma sucessão ou agrupamento de acentos fracos e fortes, longos e breves. Esses acentos não são absolutos, mas relativos e relacionais variam de um caso para outro. O ritmo tece uma teia de coesão. O ritmo pressupõe um jogo fundo-figura. No caso do som, o fundo é o silêncio. O contraacento é a pausa. Trata-se de um silêncio ativo, não passivo e neutro. O silêncio é parte integrante da música e da poesia. Os ritmos formam sistemas. Você pode aproveitá-los, rejeitá-los, tentar criar outros. Como ele é uma figura, um ícone, não pode ser inteiramente explicado. O significado das palavras interfere no ritmo. 1. Chega hoje da Europa Embaixador Moreira. 2. Dança, morena, imperatriz do samba. 3. Sobre a triste ouro e preto ouro dos astros chove. Reduzido a esqueleto, o ritmo pode ser tido como batidas de compasso, cadência, métrica. Nos 3 exemplos acima, temos praticamente a mesma métrica ou compasso, mas não temos o mesmo ritmo. A informação banal e prosaica da primeira frase não diz nada ao ouvido em matéria de ritmo. Na segunda, a informação também é comum, mas já atua ritmicamente. Na terceira, que é um verso de Bilac, o ritmo se impõe como 23. Figura, como ícone, para acompanhar uma informação pouco comum. Na tradição poética ocidental, 4 são os esquemas rítmicos fundamentais: 2 binários e 2 ternários. Muito fáceis de entender e de lembrar. Vamos ilustrar cada um com acentos gráficos, palavras isoladas, frases correntes, versos e desenhos. 1. Ritmo binário ascendente, um acento fraco, breve, seguido de um forte, longo. Assim. Ponto de interrogação. Azul. Em plena luz do dia. Ponto de interrogação. A nuvem guarda o pranto. Alfonso de Guimarães. A sorte deste mundo é mal segura. Tomás Antônio Gonzaga. Observe, neste último exemplo, o E funciona como acento fraco e faz elisão, se liga, com o de mundo. A sorte deste mundo é mal segura. Numa fachada de casa antiga, esse ritmo ficaria assim, visualmente. Figura 24. E. Ritmo binário descendente, um acento forte seguido de um acento fraco. Assim. Ponto de interrogação. Boca. Der vexame ontem. Ponto de interrogação. Pairatona de água. Ponto. Tenho tanta pena. Fernando Pessoa. A nossa fachada ficaria assim. Figura. E. Ritmo ternário ascendente. 2 acentos fracos seguidos de um acento forte. Assim. Ponto de interrogação. Animal. Antonieta não viu o tatu. Ponto de interrogação. Tu choraste em presença da morte. Em presença da morte choraste.
Não descende covarde do forte. Pois choraste, meu filho não és. Gonçalves Dias. 25. Ai, tristeza tem cascos de ferro. E as esporas de estranho metal. Cor de vinho, de sangue e de morte. Um metal parecido com ciúme. Desce o pignatari. A fachada da casa ficaria assim. Figura. Dizendo e repetindo em voz alta, você vai ouvir o ritmo ternário ascendente dos versos acima. Vai perceber também que alguns acentos iniciais, tu, não, pois, ai, cor, que podem ser fortes em outros casos, aqui comparecem enfraquecidos. Além disso, você também já deve ter percebido que, para efeito de esquematização rítmica, os acentos fracos finais são desprezados na contagem. Veja agora o que acontece no poema de Tirambo, de Asuelo de Andrade, leia normalmente, sem marcar os acentos. Meu amor me ensinou a ser simples. Como um largo de igreja. Onde não há nenhum sino. Nenhum lápis. Nenhuma sensualidade. 26. Lê agora os 2 primeiros versos numa grafia fonética diferente e procure acentuar os tempos fortes. Meu amor me ensinou a ser simples. Como um largo de igreja. Dá para ouvir. Está em ritmo ternário ascendente, como nos exemplos anteriores, mas você não o sente tão marcado. Por quê? As consoantes nasais, em mi, em ni, e o grande número relativo de vogais, 11 vogais para 11 consoantes no primeiro verso, eliminando-se a sílaba fraca final, torna o ritmo mais ondulante, mais suave. Uma outra razão está no tom coloquial das expressões usadas. Outra ainda, muito importante, é que um poema é um todo orgânico, umas partes influem nas outras. O som ou vocábulo sino já não vem anunciado no som ou vocábulo ensino, o. 2 historinhas de informação, Asuelo afirmou diversas vezes que nunca, em toda a sua vida, soube contar sílabas, acentos, pés e coisas que tais. Isso não o impediu de tornar-se um grande poeta. Já Mallarmé nunca se permitiu sair dos versos de tradição francesa. Nunca fez versos brancos, sem rima, nem experimentou com o chamado verso livre, que hoje é o anormal, mas que no seu tempo constituía a grande novidade. No entanto, no poema que publicou em 1897, um ano antes de sua morte, foi além de qualquer verso branco ou livre, estraçalhou o verso francês e o distribuiu pelo branco da página. Esse poema, um coupe de 10, lanos de dados, está na base das maiores radicalizações poéticas de nosso tempo. Ele corresponde, na poesia, à lei da relatividade, na física. 27. IV. Ritmo ternário descendente, um acento forte seguido de 2 acentos fracos. Assim. Ponto de interrogação. O ímpeto. Fátima diz que não toma nem pílula. Ponto de interrogação. Deito na beira do rio. Mando chamar a mãe d'água. Manuel Bandeira. Fique esta vida bem viva. Para contar minha história. Cecília Meirelles. Fonte de fogo. Dá-me essa glória. Sarça de fogo. Dá-me o poder. Cinza de fogo. Dá-me esse reino. Marifostino, ó ritmo ternário descendente numa fachada. Figura. Esses esquemas rítmicos básicos e algumas de suas combinações recebem bonitos nomes de origem grega. 28. Iambus, dátilos, anapestos, etc. Que você não tem necessidade de guardar. São possíveis as mais variadas combinações desses acentos ou pés. Os gregos marcavam o ritmo com o pé, tal como muitos músicos populares de hoje. Você pode fazer as suas livremente, num mesmo verso e de verso para verso. Para isso, não há lei nem regra. Também não há para a escolha dos sons que você vai fazer ao juntar palavras em versos, versos em estrofes e estrofes em poemas. Uma pausa maior, uma combinação inusitada de sons, o significado, o jeito de cortar e emendar um verso em outro, a utilização de sons conflitantes, dissonantes, tudo isso conta, já não só para a criação rítmica, mas também para a música, o desenho, a coloração do poema.
Use a imaginação e procure traduzir em palavras, versos ou não versos, os ritmos propostos experimentalmente nestas fachadas. É claro que você já está sabendo que, nestes como nos exemplos anteriores, mostramos apenas pedaços ou fragmentos rítmicos, e não, necessariamente, versos inteiros. Pausa. Figura 29. Dissonância, arritmia. Figura. Espaço. Figura. Métrica. Na tradição luso-brasileira, as numerosas possibilidades rítmicas costumam ser reduzidas a umas tantas regrinhas mais ou menos caretas, baseadas na acentuação silábica tônica ou forte, embora nem sempre o som, acento ou pé coincida com a sílaba. Elas são práticas para você obter um ritmo, digamos assim, automático. E para conhecer os versos dessa tradição, damos aqui um mini resumo. É o que se chama de métrica, metrificação ou versificação. Lembretes: a contagem das sílabas é feita até o último acento tônico ou forte. A sílaba terminada em vogal átona, fraca, faz elisão, e emenda com a vogal átona seguinte, formando apenas uma sílaba. Falamos de acentos obrigatórios, que não excluem outros. 32. 1. Versos até 7 sílabas não há regrinha nenhuma. Acento onde quiser, que dá certo. O verso de 5 sílabas, ou pentassílabo, é chamado de redondilha menor. O de 7 sílabas, ou heptassílabo, de redondilho maior, e é largamente usado. Parágrafo: ó modelo kitsch brasileiro do heptassílabo aos meus 8 anos, do Casemiro. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. A banda, do Chico Buarque, também é em redondilha maior, em sua primeira parte. 2. Verso de 8 sílabas, acentue na quarta e na oitava. Sou feiticeiro de nascença, Torquato Neto. Ou na segunda, ou terceira, na quinta e na oitava. Então, dir-se-ia que o tempo interrompe toda a carreira, João Cabral de Melo Neto. 3. Verso de 9 sílabas. Acentue na terceira, na sexta e na nona, coincide com o ritmo ternário ascendente, ou na quarta e na nona. Ergue-se em mim uma lua falsa. Fernando Pessoa. 33. 4. Verso de 10 sílabas. O decassílabo. O verso mais usado nos últimos 700 anos, de Martim Soares a Augusto de Campos. Acentue na sexta e na décima que tudo dá certo. Ou então na quarta, na oitava e na décima. E ó minha amada, o sentimento é cego. Vês. Colaboram na saudade a aranha, patas de um gato e as asas de um morcego. Pedro Quer. Mas quase tudo pode acontecer num decassílabo. 5. Verso de 11 sílabas. Se você acentua na segunda, quinta, oitava e 11ª, ele fica igual ao verso de 9 sílabas, ternário ascendente, precedido de um lanos binário, também ascendente. E jazzem teus filhos clamando vingança, Gonçalves Dias. Mas bastam acentos obrigatórios na quinta e na 11ª, podendo variar os demais, e o verso já ganha um ritmo mais espraiado. Bélgica das velas ingênuas e virgens. Manuel Bandeira. A acentuação na terceira, na sétima e na 11ª também é uma boa. Sirva um samba de Noel, uma ciranda, Torquato Neto. Um samba de Orestes Noel bastante curioso, e em matéria de versos, é positivismo. Nas estrofes de 4 versos, quadras, os 2 primeiros têm 11 sílabas e os 2 últimos 34. Mos, 10, todos estes têm acento na sexta, todos aqueles, na terceira e na sétima. O amor vem por princípio, a ordem por base, o progresso é que deve vir por fim. Desprezaste essa lei de Augusto Conte e foste ser feliz longe de mim. A verdade, meu amor, mora num poço, é Pilatos, lá na Bíblia, quem nos diz, também faleceu por ter pescoço o autor da guilhotina de Paris. A mentira mora num café pequeno que se toma para ver quem vai pagar. Foi para não sentir mais o teu veneno que eu já resolvi me envenenar. O primeiro verso é uma zorra, pode terça-feira 10, 11 ou 12 sílabas, conforme a leitura.
Do jeito que Noelle canta, ele tem 11. Observe a violenta elisão de 4 vogais, uma das quais tônica, ordem, na 8ª sílaba. Noel Rosa se ligava muito na poesia escrita, como se vê tal como Chico Buarque, hoje. Em Caetano Veloso, a poesia é mais falada e cantada do que escrita. E menos linear. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. É um verso de 11 sílabas, que se abre e fecha com ternários em espelho, e com 3 lances binários no meio. Observe a literação de consoantes fricativas, CH, I, G. No canto, transforma-se em acho que é chuva. 35. Vajo. Da gente a se ver. Observe que os acentos são deslocados e que a literação se desdobra em rima e quase rima. Palavra cantada é palavra voando, dizia Joyce. 6. Verso de 12 sílabas é chamado de verso alexandrino. Em geral, é um verso nobre, solene. Muitas vezes, porém, os poetas tratam de quebrar-lhe a solenidade, como você pode ver nos versos de Sousa Andrade reproduzidos mais adiante. Há 3 tipos de verso alexandrino. 1. Com acento na 4ª, na 8ª e na 12ª sílabas. É o mais comum e fácil. 2. Com acento na 6ª e na 12ª, mas de tal forma que o acento na 6ª recai em palavra oxítona, dividindo o verso em 2 partes iguais, hemistíquios. 3. Também com acento na 6ª, mas recaindo em palavra paroxítona terminada em vogal átona, que deve emendar, fazer elisão, numa vogal átona da palavra seguinte, para formar a 7ª sobrescrito sílaba. É o mais cheio de truques, o nobre dos nobres. Exemplos tirados de Manuel Bandeira ilustram os 3 casos, pela ordem. 1. Cita um sujeito que não leu, nunca, Alencar. 2. Fitando a vastidão magnífica do mar. 3. Sobre as águas, arfando, uma breve jangada. 36. Os versos com mais de 12 sílabas formam uma espécie de terra de ninguém, que cada um pode ocupar do modo que melhor lhe parecer. Rima. Semelhança de sons que se acoplam verticalmente no final dos versos. Pela estatística da língua, informam menos os sons mais previsíveis, rimas em ar, eira, osa, etc. Informação maior está na imprevisibilidade de ocorrência. Canta nos pântanos. A rima pode ocorrer até dentro de um mesmo verso, como fez Edgar Poe, em O Corvo, Th. Raven. Ou pode ser apenas uma rima toante, incompleta, quando apenas as vogais se aproximam sonoramente. É o procedimento habitual de João Cabral. Tão espessa que até parece que já nunca mais se dissolve, tão espessa como se a espera não fosse de trem mas de morte. 38. Os poetas gregos e latinos nunca empregaram a rima. Nem por isso foram menos musicais. Amostragem sincrônica, tudo ao mesmo tempo. Ezra Pound classifica os poemas em 3 tipos fundamentais. 1. Aqueles em que predomina a fanopeia, imagens, comparações, metáforas. 2. Aqueles em que predomina a melopeia, música, mesmo dissonante ou antimúsica. 3. Aqueles em que predomina a logopeia, dança das ideias entre as palavras. Você pode encontrar até as 3 características num mesmo poema. A logopeia tende a beirar a prosa. É a similaridade caminhando rumo à contiguidade, o ícone rumo ao símbolo, o analógico rumo ao lógico. Fanopeia e melopeia, longe de prata semeava a seara. Oscar Rosas, 1862, 1925. 40. Fanopeia. Maria Magda, debutante de maio, esmaga um rouxinol na axila depilada, e Frederico, e Teobaldo, defloram seu batom nas tardes de Eldorado. Haroldo de Campos. Logopeia. Tenho tanto sentimento que é frequente persuadir-me de que sou sentimental, mas reconheço, ao medir-me, que tudo isso é pensamento, que não senti, afinal. Fernando Pessoa. Melopeia. Me sinto perdida no meio da noite tão triste de ver que não vejo você, meu desejo tão triste de ter. Aloísio Figueiredo EJ. Em Me Costa, gravação de Maisa.
Fanopeia apótica, tátil. E que prazer o meu, que prazer insensato. Pela vista comer-te o pêssego do lábio, e o pêssego comer apenas pelo tato. Gilca Machado. 41. Sinestesia, os sentidos contaminando os seus códigos. Nasce amanhã, a luz tem cheiro. Ei-la que assoma pelo ar sutil. Tem cheiro a luz, amanhã nasce. Ó sonora audição colorida do aroma. Alfonso de Guimarães. Amostragem diacrônica, um tempo, depois outro tempo. Música medieval. Quantas sabedes amar amigo trades com Miguel Lumar de Vigo e banhar-nos-emos nas ondas. Quantas sabedes amar amado trades com Miguel Lumar levado e banhar-nos-emos nas ondas. Trades com Miguel Lumar de Vigo e viremo-lo meu amigo, e banhar-nos-emos nas ondas. Trades com Miguel Lumar levado e viremo-lo meu amado e banhar-nos-emos nas ondas. Martim Codax, século XIII. Música renascentista barroca. 44. Perdigão perdeu a pena, não há mal que lhe não venha. Perdigão que o pensamento subiu em alto lugar, perde a pena do voar, ganha a pena do tormento. Não tem no ar nem no vento asas com que se sustenha, não há mal que lhe não venha. Quis voar a alta torre, mas achou-se desasado, havendo-se depenado de puro penado morre. Se a queixume se socorre, lança no fogo mais lenha, não há mal que lhe não venha. Camões. Música romântica, coloquial. Ó vamos, meu amor, costuras abandona, deixa por hoje o hotel, que eu, deixa a Sorbona fugitivos, do ar contentes passarinhos, perdidos pela sombra e a moita dos caminhos até a verde em flor Vila Montemorenci. De lá, és minha prima andando séria e grave, entramos no portão, eu dou-te a minha chave e sobes, meu condão, ao quarto alvo e Jolie. Hesitas ou, se não, sigamos outra via, do trem que vai partir a válvula assobia, ó povo se acumula, aqui ninguém a ver-nos, fujamos para o céu que fosse para os infernos contigo. Ó e não deixes estar teu colo nu. A gente no Wagner, sou fúria de ciúme, desdobra o véu no rosto, olhos com tanto lume. 45. Corria o mês de agosto, entramos em Saint Cloud. Joaquim de Souza Andrade, 1833-1902. Música simbolista. Quando os sons dos violões vão soluçando, quando os sons dos violões nas cordas gemem, vão dilacerando e deliciando, rasgando as almas que nas sombras tremem. Cruz e Souza. Música pós-simbolista, melofanopeia gráfica. Pré-modernista. Superstição. HF. As duas iniciais do nome a que respondo, e é pena que, horas e horas, me atarefe nesta superstição, as duas iniciais do meu nome, HF. Tem um símbolo bom, junto a um símbolo hediondo. Um destino de herói e um de vilão, há no H uma escada, um degrau de subida, uma vaga noção de arquitetura interrompida. O F é, porém, forca, poste fatal, marco do fim da vida. Guindaste de almas para a sepultura, para a eterna altura, para o além. Para subir a forca do meu F tenho ao lado uma escada, o meu H. Carrasco, Magarife, alto lá. Alto lá. 46. Por suas iniciais, meu nome ensina a não temer pressentimentos vãos. Ergástulo, fogueira, guilhotina, cicuta, ópio, ou morfina. Quem sabe a sua sina? Quem sabe lá se há de morrer por suas mãos? Hermes Fontes, 1888-1930. Música modernista. Você é tão suave, vossos lábios suaves vagam no meu rosto, fecham o meu olhar. Sol posto. É a escureza suave que vem de você, que se dissolve em mim. Que sono. Eu imaginava duros vossos lábios, mas você me ensina a volta ao bem. Mário de Andrade. Música sem versista. Com canção tem contentam tensão bem tom sem benção. Augusto de Campos. Poesia não linear, poesia não verbal. Os enunciados, falados e escritos, obedecem a uma certa lógica, uma lógica discursiva, linear, de causa e efeito, de princípio meio fim.
Essa lógica se baseia na estrutura fundamental das línguas ocidentais, que é a predicação, sujeito, predicado, atributos. Na predicação, há um verbo que domina todo o sistema, é o verbo ser. Dentro desse sistema, você pode afirmar qualquer coisa, por mais absurda e contraditória que pareça, no mesmo nível de certeza: Deus é grande, Deus é pequeno, Teófilo é burro, você é legal, você é careta, a Nena já era. Essa lógica ainda é reforçada pelo código alfabético escrito. Com 20 e poucos sinais são produzidas milhares e milhares de palavras, e, ainda, favorece a dominação dos signos favorece a dominação da contiguidade e da metonímia. Ela nos leva a ver o mundo em pedacinhos separados, desligados uns dos outros. Essa lógica permitiu o avanço da ciência, mas relega a arte a um papel secundário na sociedade. É uma poderosa arma. 48. De análise, mas não de síntese. É a arma da metalinguagem. Linguagem objeto igual à linguagem que está sendo estudada, analisada. Metalinguagem igual à linguagem que se usa para analisar. A poesia e as artes em geral são uma contradição dentro dessa lógica. Perturbam. Porque utilizam elementos e estruturas de uma outra lógica. No sistema lógico discursivo, há uma forma privilegiada de organizar as sentenças. É a subordinação ou hipotaxe, que divide o discurso em partes: oração principal, orações subordinadas, etc. A hipotaxe e o signo para se dão muito bem. Um poeta um tanto mais lógico poderia escrever: os girassóis amarelos resistem. Manuel Bandeira escreveu: os girassóis amarelos resistem. Eliminando um S, substantivo ou adjetivo, dando-lhe uma força nova num espaço novo que lhe reservou. Como se fizesse duas tomadas de cinema, primeira em plano médio, os girassóis. Segunda corte para close ou a câmera aproximando-se em close-up, o amarelo tomando conta da tela toda. Agora, dê uma espiada nesta frase. 49. Antônio correu, cuspiu, caiu, agitou-se, ergueu-se, espiou, subiu. Afora o que pode haver de gozado, há qualquer coisa de diferente nela. Após a leitura, você não fica com a impressão de estar vendo todas as ações da personagem ocorrendo quase que ao mesmo tempo, ou com a ordem alterada, perturbando a ideia de princípio, meio, fim. É que se trata de orações que se articulam por coordenação ou parataxe, uma simples justaposição de elementos, um junto ao outro e com o mesmo grau de importância. As palavras parecem ganhar vida, parecem transformar-se na personagem em ação. A parataxe e os signos de formam uma excelente dupla. Chapéu, verde, estrela, janela, pata, ônibus, flor, rápido, jornal, sim. Aí temos também uma sensação globalizante, de tudo junto ao mesmo tempo. E por que não acrescentar às palavras um elemento a mais, que facilite a visão de conjunto? Chapéu verde. Sim, estrela. Janela, pata, ônibus. Flor. Jornal rápido. Esse elemento a mais é o espaço não linear, que cria um tempo também não linear. É a parataxe no espaço. 50. Dessa forma, você não só lê, como também vê as palavras no espaço como se fossem coisas concretas, objetivas. Uma coisa é dizer, a chuva cai. Outra é mostrar a chuva caindo. Chuva. 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 O ideograma é a escrita tradicional da China e do Japão. Com os séculos, os desenhos, pictografias, passaram a pinceladas quase abstratas, mas dentro do mesmo sistema. Por exemplo, para transmitir a ideia e emoção de preguiça, lazer, colocavam os ideogramas de porta, portão e de árvore justapostos. Assim, a escrita ideogrâmica se organiza por parataxe. O ideograma não tem sinônimos. A poesia também não tem. Você não pode dar um sinônimo de um poema. No 51. Entanto, de acordo com o vício lógico ocidental, quando pedem para você interpretar um poema, uma composição musical, um quadro,
Quando pedem para você dizer o que o autor quis dizer, não é justamente um sinônimo que estão pedindo a você? O ideograma, assim como diversas outras línguas com código escrito e muitas outras sem código escrito, não possui o verbo ser. Nessas línguas, procura-se mostrar a coisa e não dizer o que ela é. Mostrar um sentimento e não dizer o que ele é, isto é poesia. Você já reparou num japonês falando português? Repare de novo e tente ouvir se ele usa o verbo ser. O ideograma também não tem categorias gramaticais fixas. Um mesmo ideograma pode funcionar como substantivo, adjetivo ou verbo, dependendo de sua posição na frase. Os ideogramas correm diante dos olhos do leitor como fotos ou fotogramas de um filme. Isto já não ocorre com a escrita ocidental corrente. Você precisa primeiro mentalizar as palavras e ligá-las por contiguidade a coisas e fatos, para poder saber o que elas significam. Para controlar as coisas, o homem precisa digitalizá-las, traduzi-las para a forma de números e palavras. Dígito vem do latim digitum, dedo, e implica a ideia de contar. A digitalização é fundamental para as operações mentais, as operações lógicas do pensamento. É fundamental para a ciência e a tecnologia. Mas a ciência não deixa de lado, completamente, o pensamento analógico, que é o pensamento das formas. O homem também precisa medir e comparar. Ele não pode apenas contar. Medir. 52. E comparar exige a presença das formas, e as formas estão mais ligadas ao mundo físico. Você não pode bolar uma casa ou uma estação orbital apenas com números e palavras, você precisa também desenhá-las. O desenho é uma das formas principais do pensamento analógico, e tanto pode ser um desenho a lápis como um desenho eletrônico, como acontece na televisão. O som é outra forma do pensamento analógico. Você pode medir o som, mas não pode contá-lo. O tato, o olfato e o paladar também contribuem para o mundo das formas. Há formas táteis, liso-áspero, olfativas, cheiros, perfumes, formas do sabor, doce e amargo. Que é a perfumaria senão a criação de novas formas olfativas? Que é a culinária ou gastronomia senão a criação de novas formas do paladar? O pensamento lógico tende a dividir as coisas em partes, o pensamento analógico a mostrá-las em conjunto, como um todo. O pensamento lógico trabalha com unidades discretas, ou seja, separadas, letras, números, o analógico, com realidades contínuas. O tempo, o espaço, o peso, são realidades contínuas. Para controlá-las e entendê-las, você precisa digitalizá-las, precisa ter instrumentos de medida. Para medir o tempo, inventou-se o relógio; para o espaço, instrumentos de mensuração, régua, teodolito, etc. Para o peso, a balança. São instrumentos analógicos, mais imprecisos, porém mais diretos. Na aritmética, 2x2 igual a 4. Numa régua de cálculo, essa operação não dá exatamente 4. Se eu digo a você, caminhe 113 metros, você fica um pouco confuso para calcular a distância, não tem a ideia de conjunto. Mas, se eu digo, caminhe até a lanchonete da esqui. 53. Você tem uma ideia clara do conjunto, uma ideia direta. Já quando você vai discar um número de telefone, não pode ir na base do mais ou menos. Você não pode errar nenhum número ou dígito. O sistema de discagem é digital, preciso. Sempre é bom lembrar que o pensamento lógico não deixa de lado, completamente, o pensamento analógico ou paralógico. Este, por sua vez, não pode descartar totalmente o outro. Quando falamos de arte, não devemos somente pensar em pintura, literatura, música, dança, cinema. Uma obra de arquitetura tem muito de ciência e de arte. Um carro, um avião, um liquidificador, uma garrafa. Os objetos também formam sistemas de signos, também constituem linguagem. Você pode ler uma cadeira tanto quanto um poema. Como você distingue uma motoca de outra? Lendo-as, ainda que instintivamente. A ciência que estuda todos os sistemas de signos chama-se semiótica. A poesia situa-se no campo do controle sensível, no campo da precisão da imprecisão.
A questão da poesia é esta: dizer coisas imprecisas de modo preciso. As artes criam modelos para a sensibilidade e para o pensamento analógico. Uma poesia nova, inovadora, original, cria modelos novos para a sensibilidade, ajuda a criar uma sensibilidade nova. Descobertas recentes no campo da neurologia parecem mostrar que o hemisfério ou lobo esquerdo do cérebro é o principal responsável pelo pensamento lógico, ligado à palavra, enquanto o lobo direito ficaria em car. 54. Regado do pensamento analógico, imagens visuais, sonoras, olfativas, etc. O lobo esquerdo comanda o lado direito do corpo, o direito, o lado inverso. Teria esse fenômeno alguma coisa a ver com o fato de a maioria das pessoas ser destra, ou seja, ter maior habilidade com o braço e a perna direitas? Teria o lobo esquerdo se desenvolvido mais nas últimas centenas de milênios, paralelamente ao desenvolvimento da capacidade verbal? Por coincidência, o coração está do lado esquerdo. Será que, quando dizemos que uma pessoa não tem coração, é porque ela se deixa comandar muito mais pelo lobo esquerdo do cérebro? Não dizemos também que ela é fria, calculista, cerebral. É claro que os dois hemisférios transam informações entre si, mas, em termos gerais, a arte está mais para o lobo direito, a ciência mais para o lobo esquerdo. Nos últimos 2 séculos, a Revolução Industrial criou novas e poderosas linguagens analógicas: a foto, o cinema, a TV e os sistemas de gravação e transmissão sonoras. Estaria o lobo direito com possibilidades de ganhar novo impulso em seu desenvolvimento. Então, depois de uma era industrial, de uma era atômica, de uma era pós-industrial, poderíamos entrar numa era poética. Como você imagina que poderia ser uma era poética? A poesia em versos é um corpo analógico dentro de um corpo lógico representado pela palavra e suas relações lógico-gramaticais, que obedecem a um processo linear, causa-efeito, princípio meio-fim. A poesia concreta, gráfica, sonora, ou gráfico-sonora, rompe com esse sistema. Uma causa não pode ser um efeito. 55. Não pode ser uma causa? Por que não criar logo uma sintaxe analógica, em que causas e efeitos se confundam e pareçam ocorrer ao mesmo tempo, simultaneamente, em lugar de uma coisa depois da outra? Por que não tratar as palavras como figuras, como imagens que a gente monta no espaço e no tempo? Augusto dos Anjos, o grande poeta simbolista brasileiro, fez vários de seus sonetos começando pelo fim. Isto é, primeiro bolou o terceto final e só depois, com o correr dos dias, foi compondo o resto. Aparentemente, o que comanda a emissão de voz, um som depois do outro, é o que se chama de diacronia, linearidade. Mas como explicar, por exemplo, que muitas crianças e muita gente do povo pronuncie chujo em lugar de sujo? Como explicar que o som que vem depois, jo, contamine o som que vem antes, su? Claro que você pode ver aí um princípio de economia. É mais fácil encadear 2 sons semelhantes do que 2 sons distintos. Mas você vê também uma certa quebra da linearidade, através do aprendizado crítico que passa a examinar o fenômeno como um todo, sem princípio meio-fim. Nem poderia ser diferente. O cérebro armazena estruturas sintáticas, que são figuras, ícones, modelos. Caso contrário, não poderíamos formular frases inumeráveis dentro da mesma estrutura. Com isso, introduz-se a sincronia na diacronia, a simultaneidade na linearidade. O que acontece quando você faz um trocadilho? Você diz 2 ou mais coisas ao mesmo tempo. Vamos imaginar que você quisesse batizar uma revista ou um programa de televisão que tratasse de assuntos de arte e crias. 56. Se o título debate numa palavra só, você estaria dizendo que se trata de um programa ou revista destinados a debater assuntos de arte. Já na poesia tradicional, bem como na música, é claro, você pode observar a mesma coisa. As linhas horizontais, os versos, comandam a melodia, que é linear. Assim. Mas os sons também se combinam verticalmente, formando harmonia. 57. Veja em Noelle Rosa.
Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Melodicamente, horizontal, 2 decassílabos praticamente iguais, combinando um esquema rítmico binário com 2 ternários e acentos tônicos na quarta, na sétima e na 10ª sílabas. Harmonicamente, vertical, uma combinação de sons I, abertos e fechados, e para ficarmos só nas vogais. Descubra você outras combinações, consoantes, vogais, ditongos, tanto na horizontal como na vertical. Quando você começa a criar poemas não lineares, espaciais, você vai observar que a sua primeira tendência é fazer frases verso e distribuí-las no espaço. Mais ou menos assim. Você não é como eu pensei. Você não é como eu. Você é com acento agudo. Como? 58. Mas você já pode perceber que as palavras e os elementos distribuídos no espaço se tornam mais claros em suas relações, os iguais atraindo os iguais pelo posicionamento vertical. Obtém-se um bom efeito com economia de meios. Contrastes e semelhanças, ausências e presenças, proximidades e distâncias, comprimentos das palavras, formas das letras e sons, tudo está em saber jogar com esses elementos no espaço-tempo. À medida que você vai evoluindo no seu pensamento analógico, você pode até dispensar frases e verbos para descrever ou propor certas coisas. Veja como Ronaldo Azeredo sintetizou dinamicamente uma sequência banal como a descrição da luz solar desaparecendo das ruas da cidade à medida que a tarde cai. Guaruaruazol. Guaruazorua. Tuazoruarua. Souruaruarua. Guaruaruas. Você pode também oralizar poemas concretos, utilizando o gravador. Se você puder trabalhar com mais de uma pista, uma única voz pode multiplicar-se em 2, 3, 4 ou mais vozes simultâneas. Além do poema escrito, faça um projeto partitura, distribuindo os sons, os tempos, os timbres, as alturas, as dinâmicas. Pode botar música, fazer colagens de outras fitas, etc. Você vai logo perce. 59. Ver que a oralização ou musicalização de um poema desse tipo não é uma simples passagem da palavra escrita para a falada. Sons e ou palavras precisam ser repetidas, prolongadas, mutiladas, etc. Outra possibilidade, poema-objetos. Montar palavras com letra A7 ou pintadas em cartões dobráveis, para colocar sobre mesas e prateleiras ou que possam ser pendurados, como móveis. Aplicá-las em vidro ou acrílico, obtendo diversos planos reais no espaço e tirando partido do material, transparente, translúcido, opaco, colorido, com textura, etc. Há ainda os chamados poemas semióticos ou sem palavras que podem ser apenas desenhados, ou montados na forma de objetos. Se as formas usadas se explicam por si mesmas, você não precisa dar o dicionário ou a chave léxica do poema, é o caso das colagens em geral ou do uso de figuras de conhecimento geral. Mas se você quiser divertir-se criando palavras analógicas e relações novas entre elas, então a chave léxica deve ser utilizada. Veja um exemplo simples na página seguinte. 60. Figura. Observações finais. 1. Já pouco se usam poemas de forma fixa, de vez em quando, pinta um soneto. Quanto a módulos fixos, a quadra resiste ou você cria o seu, como o faz João Cabral. No mais, é o verso livre, de comprimento, métrica e ritmo variáveis. 2. Sendo assim, como sempre foi, aliás, saber cortar o verso, saber passar de um para o outro, é lá nos importante. 3. Nos poemas gráfico-espaciais, a tipografia e a caligrafia, quando for o caso, não podem ser desprezadas. Quem se ligar nessa, precisa curtir a fascinante história da escrita e da tipografia. 4. Quanto ao mais, este manualzinho, principalmente em sua parte prática, é algo assim como uma bola de futebol ou uma prancha de surf. Não está nelas o principal, a graça, a habilidade, a coragem, a significação que dependem do talento e do desempenho de você. Indicações para a leitura.
A leitura de poemas é sempre insubstituível para a percepção e apreensão de sua estrutura rítmica, tenham eles versos ou não. Contudo, certos textos teóricos nos ajudam a penetrar nesse universo tão estranho e instigante, a palavra poética. No Tratado de Versificação, de Olavo Bilac e Guimarães Passos, São Paulo, Francisco Alves, 1949, encontra-se, no Brasil, uma primeira teoria do verso e suas possibilidades de composição, métrica, ritmo, rima. Não se pode compreender a poesia moderna sem que se conheça aquela de forma tradicional e fixa. No âmbito teórico-prático, Ezra Pound, em ABC da Literatura, trad. Augusto de Campos e José Paulo Paes e Organização e Apresentação de Augusto de Campos, São Paulo, Cultrix, 1970, aponta para uma nova concepção da literatura através da junção crítica inserida na criação, ao mesmo tempo que denuncia os métodos obsole. 64. Todos neste campo de estudo, aqueles que emperram a criação em seu mais profundo sentido, o da invenção. A especificidade da linguagem poética, no processo de comunicação, ou seja, frente a outras linguagens e suas funções, é claramente demonstrada em Linguística e Comunicação, de Jacobson, São Paulo, Cultrix, 1969, este linguista cuja aguçada sensibilidade poética permitiu-lhe extrapolar os limites da poesia em relação à literatura. Semiótica e Literatura, de nossa autoria, São Paulo, Ateliê Editorial, 2004, procura enfrentar, de forma radical, o confronto do mundo não verbal com o verbal. Calcadas na teoria dos signos, de Peirce, as análises de textos poético-literários visam extrair, através da analogia com outras linguagens, todo o universo de signos que se interrelacionam. A leitura de O que é Música, de J.J. de Moraes, contribui para uma melhor compreensão dos diversos modos de ouvir ler a música, segundo o campo repertorial de cada receptor. Quanto mais se conhece o código sonoro musical, melhor se adentra em sua linguagem, possibilidades de relação entre sons. O mesmo se dá com a poesia. E, ainda, O que é Poesia Marginal, de Glauco Matoso, São Paulo, Brasiliense, 1981. Estar à margem do já canonizado pela tradição é tarefa que se impõe a todo e qualquer trabalho criativo. Em poesia, este se caracteriza com a palavra. Daí a necessidade, na criação, de caminhar lado a lado com uma certa marginalidade, recusa um olhar que, mirando o passado, impede a projeção no futuro presente. Biografia. Décio Pignatari, Jundiaí, SP, 1927, poeta, escritor, ensaísta, semioticista e tradutor. Exerceu a profissão de publicitário por 15 anos e doutorou-se pela Universidade de São Paulo, em 1973. Foi professor de Teoria da Informação, na ESD, Escola Superior de Desenho Industrial, RJ, 1964 a 1975, professor titular na PUC-SP, curso de pós-graduação em Comunicação e Semiótica, 1972 a 1986, professor titular aposentado da FAO-SP, 1974 a 1994, e, atualmente, professor do curso de pós-graduação em Comunicação e Linguagens, da Universidade Tuiuti do Paraná, em Curitiba. Fundou, com os irmãos Campos, o grupo e a revista Noigandres, 1952, que lançou a Poesia Concreta, 1956, e dirigiu as revistas Invenção, Produto e Linguagem, através. Colaborador do Jornal do Brasil e do Correio da Manhã, colaborador e articulista da Folha de S. Paulo e do Jornal da Tarde O Estado de S. Paulo, nos 66 anos 1980. Cofundador da ABD, Associação Brasileira de Desenho Industrial, 1964, da Associação Internacional de Semiótica, Paris, 1969, da qual foi um dos vice-presidentes, até 1984, e da Associação Brasileira de Semiótica, 1974, da qual foi o primeiro presidente. Obras Comunicação e Cultura, Informação, Linguagem,
Comunica-se cedilha maiúsculo O, contra a comunicação, semiótica e literatura, semiótica da arte e da arquitetura, signagem da televisão, letras, artes, mídia, pobre Brasil, cultura pós-nacionalista. Traduções, poemas de Pondé e Mallarmé, com Augusto e Haroldo de Campos, retrato do amor quando jovem, Dante, Shakespeare, Goethe, Sheridan. 31 poetas, 214 poemas. Ficção, O Rosto da Memória, contos, panteros, romance, poesia pois é poesia, errâncias, fotos e reflexões memorialísticas, céu de lona, teatro. Fora do comércio, azul psicografado por signatari, vocogramas, América Latina Liberdade. Documentário cinematográfico, anos 30, Entre Duas Guerras, Entre Duas Artes, Instituto Cultural Itaú. Editados pela Ateliê Editorial. Poesia pois a poesia reúne a produção poética do autor. Título: O que é comunicação poética? Autor: Décio Pignatari. Revisão geral do Gerson de Souza. Capa: Tomás B. Martins e Plínio Martins Filho. Ilustração da capa: Luiz Fernando Machado. Editora C cedilha maiúsculo O eletrônica Aline de Almeida e Amanda de Almeida. Formato 12x 18 cm papel de capa cartão Cipremo 250 gm quadrados papel de miolo Polimbold 90 gm quadrados. Número de páginas 66 fotolito linear fotolitos impressão lisgráfica. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução. D. De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. O que é comunicação poética? O que é comunicação poética? Décio Pignatari. Ateliê Editorial. Copyright 2005 by Décio Pignatari. Direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. É proibida a reprodução total ou parcial sem autorização, por escrito, da editora. 1 ED a 4 ED, Cortés de Moraes 5 ED a 7 ED, Brasiliense 8 ED, 2005 e 9 ED, 2006, Ateliê Editorial. Dados internacionais de catalogação na publicação, CIP. Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil. Pignatari, Décio. O que é comunicação poética? Décio Pignatari. 8 ED, Cotia, SP, Ateliê Editorial, 2005. Bibliografia. INBN 85, 7480, 208, 5. 1. Comunicação 2. Linguagem 3. Poética 4. Semiótica 1. Título: 04, 49 13 CDD 808.1014. Índices para catálogo sistemático. 1. Comunicação poética, literatura 808.10142. Linguagem poética, literatura 808.10143. Semiótica poética, literatura 808.1014. Direitos reservados à Ateliê Editorial Estrada da Aldeia de Carapicuíba, 897-06709, 300 Granja Viana, Cotia, SP Telefax 11, 4612, 9666 www.ateliê.com.br e-mail, ateliêeditorial@terra.com.br. Impresso no Brasil 2006. Foi feito depósito legal.
Sumário. A linguagem poética. Ponto 9. Semiótica poética, paradigma e sintagma. Ponto 13. Ritmo. Ponto 21. Métrica. Ponto 31. Rima. Ponto 37. Amostragem sincrônica, tudo ao mesmo tempo. Ponto 39. Amostragem diacrônica, um tempo, depois outro tempo. Ponto 43. Poesia não linear, poesia não verbal. Ponto 47. Observações finais. Ponto 61. Indicações para a leitura. Ponto 63. Biografia. Ponto 65. A linguagem poética. A poesia parece estar mais do lado da música e das artes plásticas e visuais do que da literatura. Ezra Pound acha que ela não pertence à literatura e Paulo Prado vai mais longe, declara que a literatura e a filosofia são as duas maiores inimigas da poesia. De fato, a poesia é um corpo estranho nas artes da palavra. É a menos consumida de todas as artes, embora pareça ser a mais praticada, muitas vezes, às escondidas. Uma das maiores raridades do mundo é o poeta que consegue viver só de sua arte. Há 2000 anos, o poeta latino Ovídio dizia que as folhas de louro, com as quais se faziam coroas para poetas e heróis, só serviam mesmo para temperar o assado. E como poderia ser diferente? Como encontrar um modo de remunerar o trabalho e o ofício de um poeta? Rilke ficou 13 anos sem fazer um único poema, Valéry, 25 anos. Outros consumiram boa parte da vida escrevendo uma obra. 10. Sem exclusão de outras, Dante, 20 anos, para a Divina Comédia, Joyce, 17, para a poesia do Finnegan-Wake, Pound, 40 para os cantos, Goethe, 55, para o Fausto, Mallarmé, 30, para o Larnos de Dados. Mas não é porque houve um Pelé que você vai deixar de jogar futebol, não é porque há uma Gal que você vai deixar de cantar. O poeta é aquele artista que não está no gibi. E é aquele que ajuda a fundar culturas inteiras. Não dá para entender a cultura portuguesa sem Camões, a inglesa sem Shakespeare, a italiana sem Dante, a alemã sem Goethe, a grega sem Romero, a irlandesa sem Joyce. Poesia é a arte do anticonsumo. A palavra poeta vem do grego poietes, igual a aquele que faz. Faz o quê? Faz linguagem. E aqui está a fonte principal do mistério. O signo verbal forma um sistema dominante de comunicação. Quer dizer, todo mundo transa, todo mundo usa, todo mundo trabalha com o signo verbal, o falado, principalmente, pois só uns 10% das línguas existentes possuem código escrito. E aí aqui está, o poeta não trabalha com o signo, o poeta trabalha o signo verbal. Uma historinha, o grande pintor impressionista Degas vivia querendo fazer um poema, sem conseguir. Um dia, chegou-se para o seu amigo Mallarmé e disse: Stephanie, ideias maravilhosas não me faltam, mas eu não consigo fazer um poema. Respondeu o mestre: meu caro Edgar, poemas não se fazem com ideias, mas com palavras. O poeta faz linguagem para generalizar e regenerar sentimentos, diz Charles Peirce. 11. Uma adivinha, Mallarmé falava de uma flor que está ausente de todos os buquês. Que flor é esta? Charles Morris faz uma esclarecedora distinção entre os signos. Diz ele que há signos para e signos de. Um signo para conduz a alguma coisa, a uma ação, a um objetivo transverbal ou extraverbal, que está fora dele. É o signo da prosa, moeda corrente que usamos automaticamente todos os dias. Mas quando você foge desse automatismo, quando você começa a ver, sentir, ouvir, pesar, apalpar as palavras, então as palavras começam a se transformar em signos de. Fazendo um trocadilho, o signo de para em si mesmo, é signo de alguma coisa, quer ser essa coisa sem poder sê-lo. Ele tende a ser um ícone, uma figura. É o signo da poesia. Você vai ver, mais adiante, que o signo para é um signo por contiguidade, enquanto o signo de é um signo por similaridade. Para o poeta, mergulhar na vida e mergulhar na linguagem é, quase, a mesma coisa. Ele vive o conflito signo vs coisa. Sabe, isto é, sente o sabor, que a palavra amor não é o amor, e não se conforma.
A resposta para a adivinha malarmaica, a flor que está ausente de todos os buquês é a palavra flor. O poema é um ser de linguagem. O poeta faz linguagem, fazendo poema. Está sempre criando e recriando a linguagem. Vale dizer, está sempre criando o mundo. Para ele, a linguagem é um ser vivo. O poeta é radical, do latim, radix, radicis igual a raiz. Ele trabalha as raízes da linguagem. Com isso, o mundo da linguagem e a linguagem do mundo ganham troncos, ramos, flores e frutos. É por isso que um poema parece falar de tudo e de nada. 12. Ao mesmo tempo. É por isso que um bom poema não se esgota, ele cria modelos de sensibilidade. É por isso que um poema, sendo um ser concreto de linguagem, parece o mais abstrato dos seres. É por isso que um poema é criação pura, por mais impura que seja. É como uma pessoa, ou como a vida, por melhor que você a explique, a explicação nunca pode substituí-la. É como uma pessoa que diz sempre que quer ser compreendida. Mas o que ela quer mesmo é ser amada. O linguista Chomsky distingue dois níveis no fato linguístico, o nível de competência e o nível de desempenho. O nível de competência refere-se ao nível de domínio técnico da linguagem. Aos 3 anos de idade, uma criança já domina as estruturas básicas de seu idioma materno. O nível de desempenho é aquele em que o falante cria em cima do nível de competência. É claro que esses níveis não são separados, a criança aprende criando. Todos nós criamos, mas a educação que recebemos nos orienta no sentido da descriação, no sentido de permanecermos apenas ao nível de competência. Estamos dando a você aquilo que é fundamental para a competência poética, mas abrindo para o desempenho criativo, que é tarefa sua. Muita inibição ao nível do desempenho é provocada pela insegurança ao nível da competência. É nisto que se apoia a censura, de fora e de dentro, autocensura, para impedir que você crie. Vamos reabrir ambas as válvulas. Semiótica poética, paradigma e sintagma. 2 são os processos de associação ou organização das coisas, por contiguidade,